Então, varões do Senhor, que Deus os abençoe nesta manhã maravilhosa. Como eu havia vos falado que ia fazer aqui o devocional convosco, mas tem uma palavra aqui poderosa em Isaías 9, capítulo de 1 a 6. Mas eu vou ler aqui o versículo 2 e o versículo 6. No versículo 2 diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Versículo 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Veja só, a palavra de Deus diz que havia grandes trevas sobre o mundo. Mas o que o Senhor fez? Deu o seu próprio filho para morrer por nós. Isso para dizer que quando nós estamos em trevas, nós necessitamos de luz. E quem é a luz? Jesus Cristo. Então, se esse menino nos nasceu, quem é esse menino? Jesus Cristo. Há dias eu estava a conversar com uma pessoa muito próxima. E esta pessoa é muito próxima, que eu não vou dizer o nome, mas ele é muçulmano e é da minha família. Então, estávamos a falar acerca da religião. Então, e eu falava que nós somos cristãos, porque às vezes as pessoas não entendem a diferença de cristão, católico, muçulmano, enfim, por aí vai. Mas eu estava ali a explicar o que é catolicismo, o que é ser cristão, crente, o que é ser religioso. Então, eu estava também a justificar para ele o porquê que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Além de que eu já nasci praticamente religiosa, eu era da presbiteriana e logo era religiosa, por isso que eu justifiquei para ele porque deixei de ser religiosa para se tornar cristã. Porque o cristão de verdade praticante é aquele que se preocupa nos domingos, ele levanta, toma banho, vai à igreja, busca a palavra, ele ora, ele jejua, ele tem sede do Espírito Santo, precisa e necessita, ele depende do Espírito Santo, essa necessidade de buscar a ele sem cessar. Então, eu estava a explicar a ele, e eu estava a explicar aqui, na parte muçulmana, eu não posso acreditar numa pessoa que não foi vista por ninguém, mas não foi para lhe desafiar, mas era como se eu estivesse a dizer assim: como é que eu posso acreditar numa pessoa que criou a religião muçulmana, sendo que quando ele foi visitado por um anjo, ele estava sozinho, mas todas as práticas que meu irmão Jesus Cristo fez foi e ao redor de muita gente com testemunho. Veja só como é forte isso, porque essa parte Deus me abriu os olhos e disse, é como se Deus dissesse assim: minha filha, veja só, o teu irmão Jesus Cristo, ele quando fazia milagres, fazia diante das pessoas. Quando ele foi ao céu e subiu ao céu diante de discípulos para justificar, para testemunharem esta subida do céu, da terra para o céu. Veja só, Elias também, quando foi levado com a carruagem, tinha lá testemunhas. Quando foi aqui então temos também o Enoque. Temos aí o Enoque também, que foi arrebatado diante de muitas pessoas que corriam atrás dele. Então, nós praticamente, o que é cristianismo é fato. É um fato que realmente aconteceu e que tiveram testemunhas. Então, quando eu, por acaso, antes até de me casar, antes de conhecer a palavra de Deus no verdadeiro sentido, eu queria antes ser muçulmana. Mas por quê? Porque eu gostava de ver aquelas roupitas, aquele ramadã que faziam e tudo mais. Mas porque eu não tinha estudado bem o que acontecia. Isso por quê? Porque quando nós não conhecemos uma parte, aceitamos a outra com muita facilidade. Mas quando eu conheci Jesus, e eu vi que todo mundo praticamente falava de Jesus. Na minha igreja onde eu saí,
falavam de Jesus, mas como se Jesus era e já não é, e nunca mais será. Então, eu queria alguém que me falasse de Jesus, o Jesus que era, que é e que será para sempre. Então, eu encontrei essa igreja onde falou de Jesus, que Jesus ainda operava milagres, que Jesus era o Salvador, que continuava sendo o Salvador, que é aquele que morreu na cruz, mas depois ressuscitou. Então, comecei a explicar para ele o porquê que eu acreditava em Jesus Cristo, que Jesus Cristo, ele morreu e com aquela palavra que ele falou foi cumprida, a palavra que ele falou que disse que eu morrerei, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Então, quem pode fazer isso é somente um Deus que tem domínio sobre a morte. Então, outra justificação que eu dei é que se eu acreditar numa pessoa que já morreu e não ressuscitou, está à espera mesmo do próprio Jesus Cristo, porque tem um outro nome lá. Então eu disse assim, o meu Senhor é Jesus Cristo e não tem como eu mudar isso, porque Jesus Cristo foi fato de verdade, que até hoje quando fazem as pesquisas sabem muito bem que existiu Jesus, que Jesus operou milagres, que aconteceu isto, aquilo, outro. Então Jesus é um fato verídico, um fato que e o outro ponto muito forte também para mim, que me fez realmente converter, é porque ele não nasceu do homem, nasceu de uma mulher sem relação nenhuma. Foi o próprio Deus que trouxe Jesus através de uma mulher chamada Maria. Mas muitas pessoas, por que as pessoas às vezes confundem o cristão com o católico? Porque o católico simplesmente fala de Jesus, fala de Maria, mas a Maria não salva ninguém. Me perdoe você que é católico, se calhar esteja a ouvir esta palavra, mas o nosso centro é Jesus Cristo. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele diz que ele somente é que é o caminho, a verdade e a vida, então não existe mais ninguém que possa salvar-te senão o próprio Jesus Cristo. Em nenhuma parte da Bíblia nos diz que Maria pode nos salvar ou pode nos curar. Então, mas isso é um capítulo que nós não podemos aqui estar a falar, porque podemos ofender pessoas e às vezes quando a pessoa não está preparada para ouvir uma verdade, pode levar isto a peito, se entristecer e até ficar magoado. Eu não estou aqui para provocar mágoa de ninguém, amém? Mas eu gostaria que a pessoa talvez até se informasse mais, porque as pessoas pensam de que nós cristãos somos fanáticos. Nós não somos fanáticos, nós somos aquilo que é a realidade, o fato verídico daquilo que aconteceu. Não é por acaso que o próprio Herodes quis matar Jesus, porque ele não entendeu o reinado de Jesus qual era, e ele pensou que aquele reinado de Jesus fosse um reinado governamental da terra, coisas visíveis, coisas físicas, mas Jesus estava a tratar do nosso espírito, estava a falar do governo espiritual, que ele ia governar as nossas almas. Isso é muito forte, meus amados. Jesus, ele veio para governar as nossas almas, para dar direção às nossas almas. É por isso que é muito importante nós termos o governador que é Jesus Cristo das nossas almas. Isso é lindo, é maravilhoso. E como não encontrar a felicidade quando nós conhecemos Jesus Cristo? É impossível você não ser feliz se você conhece a Jesus Cristo. Então, a partir daí, a partir do momento que eu comecei a entender, não é a melhor coisa que a gente entender o Evangelho, não é a melhor coisa que a gente entender a palavra de Deus, porque é algo, sabe, é algo que fala por si próprio. Então, me lembrar que ainda que eu tenha problemas, tem um Jesus poderoso que me cobre, tem um Jesus que está no controle de tudo. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, e outro ponto mais forte ainda, quando em João ele diz que Deus deu o próprio Filho por amor de nós. Ele morreu por nós, ele carregou os seus pecados, quer dizer, seus pecados e os meus pecados. Ele não podia vir de homem e mulher. Por quê? Simplesmente porque numa relação o homem transmite já o pecado, mas da mulher Deus trouxe Jesus para que ele não tivesse pecado nenhum. Então, por isso que Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Veja só, em pecado me concebeu a minha mãe. O homem já nasce com o pecado, por causa do que? Da junção
Então, por isso que havia o plano, e a Maria tinha que ser virgem, não podia ter se deitado com nenhum homem, é por isso que veio Jesus. Então, este é o outro milagre que Deus operou, para dizer que Deus pode fazer alguém nascer do nada, sim, pode fazer, mas isso aconteceu única e exclusivamente na parte de Cristo Jesus, para dizer que ele era diferente de todo mundo. Ele não era somente homem, ele conseguia ser homem, ele conseguia ser espiritual, ele conseguia ser Deus, ele conseguia, então, e conseguiu encarnar-se. Então é uma coisa maravilhosa. Então, como não acreditar e como não amar esse Jesus que morreu por mim, levou os meus pecados, sarou-me naquela cruz, e tudo que eu acredito que ele pode fazer para mim, ele faz. E eu acredito e acontece em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus vos abençoe. Nós vamos continuar agora. Vamos para algumas lojas agora para ver algumas coisas. Uma filha também da igreja pediu-me uma coisa que eu não achei, porque também queria comprar para mim, mas não achei. Mas, enfim, a viagem continua. Quando sairmos de lá, hoje vamos voltar muito cedo. Esperamos, né, amor? Vamos esperar, né? Vamos esperar. Nós cremos que vamos chegar cedo. Amém? Então, que Deus vos abençoe e vamos continuar com o dia, com o vlog. Amém? Deus abençoe. Não esqueça essa palavra.